coisa boa ter você aqui, que delícia. Vamos para mais um dia, mais um caso, mais um episódio, mais uma pessoa que traz aqui o seu compartilhar e recebe a nossa entrega. E a gente deixa tudo disponível para você, porque o objetivo é mudar o mundo e a gente não muda o mundo de um em um, né? Então, a gente libera esse conteúdo que sai de dentro da plataforma de alunos para você poder acompanhar e também mudar o seu mundo aí. É essa a nossa expectativa. Escuta só essa conversa. Me veio um questionamento sobre essa relação, quanto a nossa relação com a nossa mãe interfere na relação com os nossos filhos. E aí me passa assim, perguntas do tipo: o quanto eu sou capaz de dar o que eu não recebi, de dar o que eu ainda preciso e não tenho, e E o quanto, assim, porque avaliando, por exemplo, a minha mãe, eu vejo que existe uma evolução, sabe, em relação ao que ela recebeu da mãe dela e o que ela pôde dar para gente. E aí, olhando para os meus filhos, eu também vejo que existe uma evolução, né? Então, eu fiquei pensando nisso, mas eu fiquei pensando também, assim, que talvez exista um limite real, concreto, sabe, nisso. Uhum. E uma outra coisa que também, assim, teve uma abertura muito legal, assim, é que ela estava me falando para aceitar a não afinidade. E aí eu fiquei com vontade de conversar também com você sobre isso, sabe? Uhum. Ela me disse, por exemplo, que é muito difícil, assim, ter essa afinidade na família, né? E que é muito mais normal isso do que o contrário, né? Uhum. E até assim, aproveitando que ficou um ensinamento muito legal para mim, é que ela falou que é um problema você querer que você querer ser, se você é cisne e querer ser pato, e é um problema também você querer que os patos sejam cisnes. Então eu tô Uhum. assim, sabe, eu tô com isso aqui tudo fervilhando assim, porque às vezes eu vejo que algumas coisas assim, minha com o Arthur não vai, porque eu falo, mas isso não existe dentro de mim, cara. Não vai, não tá aqui. Como que eu faço para criar isso? E outras Uhum. coisas com a Liz, mesmo sabendo que não é meu, eu até consigo, mas, nossa, eu sei que no adolescente pega, sabe? Uhum. Então é Boas, meio boba porque é meio filosófico, né? mas eu gosto. Eu gosto. Vamos começar do começo. A primeira é: até que ponto eu consigo dar o que eu não recebi, né? Mais ou menos por aí, o caminho do É. questionamento, né? Eu acredito muito, 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 muito que a gente está nesse mundo para evoluir. Acredito muito. Então, e você pode ver até nas coisas concretas. Geralmente, né, os filhos conseguem ser mais prósperos que os pais, geralmente, né? Uma geração vem, entrega alguma coisa para a próxima, que faz uma coisa maior com aquilo que recebeu, que faz uma coisa maior com aquilo que recebeu, né? E vai indo. Então, eu acho que até no que a gente consegue ver, a gente tem evolução. A gente geralmente cresce. Claro que não é regra, né? Mas existe uma tendência ao crescimento, né? A evolução em cada geração. Eu acho, inclusive, que do jeito que a gente vem tendo o planeta, né? A gente tem tido cada vez acesso a mais coisas. Então, houve um tempo que era difícil acessar comida. Hoje não tem mais dificuldade de acessar comida. O que a gente tem é uma dificuldade ainda no planeta na distribuição, né? Mas a gente já conseguiu comida suficiente para todos, né? A gente tinha dificuldade em acessar, e não precisa ir longe. O meu pai conta, quando ele tomava um refrigerante, era uma alegria, né? Depois nós Uhum. tivemos o excesso do refrigerante. Agora, o meu filho, por exemplo, nunca tomou refrigerante e não quer tomar refrigerante, porque já percebeu que não é já é uma consciência. Então, a gente vem evoluindo, né? As coisas estão abundantes, a gente vem evoluindo. Então, eu acredito que a gente sempre pode dar mais do que recebeu. Sempre, Certo. sabe? Acredito. Claro que, como você bem colocou, pode ser que haja um limite, pode ser que haja um ponto, não que eu não consiga passar, mas que eu não consiga passar sozinha. Tá. Sabe, que talvez eu precise de uma intervenção mais profunda, ou de uma grande experiência muito potente na minha vida, às vezes até de quase morte, às vezes até de... Tem umas pessoas que vivem umas experiências dramáticas e que tiram coisas de dentro de si que elas jamais teriam acessado
não fosse aquela experiência, não fosse aquela vivência, né? Algumas que a gente não controla, mas tem outras que a gente controla, como alguns treinamentos vivenciais que mexem no buraco mais profundo, como algumas experiências de vida mesmo, de acampar ou de fazer uma atividade que se coloca mais em aventura e que isso começa a trazer coisas em você que você, uau, não sabia que eu tinha essa coragem, não sabia que eu tinha essa, né, disposição, não sabia que eu tinha esse gosto, não sabia. Então, eu acho que a gente pode também se colocar em situações não vividas ainda para buscar dentro de nós coisas que a gente possa ter. Mas, falando de acessar coisas dentro de nós, na PNL tem umas coisas muito, muito, muito interessantes a esse respeito, né? Até de criar, né? Então, assim, a PNL diz assim, a gente veio com um aparato biológico capaz de tudo que todo ser humano faz. Então, se algum ser humano do planeta consegue, eu posso conseguir. Porque eu sou biologicamente igual. Então, eu tenho as condições para conseguir, né? Então, eu preciso aí modelar. Como é que quem consegue faz? Essa é a base. A PNL nasceu assim. Alguém começou a sistematizar o que alguém que fazia muito bem aquilo, que era comunicar-se e conseguir resultado com o interlocutor, como as pessoas que faziam muito bem aquilo fazia. E sistematizou. Então, existem formas de você sistematizar e modelar outras pessoas naquilo que você não consegue achar em si. Tá. Dentro disso, tem um TED da Amy Cuddy, não sei se você já assistiu, Não. que ela fala sobre como a linguagem corporal pode mudar a gente. A nossa linguagem corporal modela quem somos, molda quem você é. Ela fala uma mensagem assim, Joyce, ela diz, finja até se tornar. Olha que forte. Ela pega pesado. Ela fala assim, que ela conta a experiência dela, ela é uma psicóloga e ela não tinha autoconfiança, ela não tinha, né, a crença de que ela dava conta daquilo. Belezinha, gente. Aí ela disse que ela começou a ver como que quem tinha autoconfiança era, posições de Superman, ela vai provando por A mais B, que você vai vendo na natureza, um animal, quando ele vai enfrentar o outro, ele aumenta de tamanho, ele ocupa mais espaço, né? E isso muda os hormônios na nossa cabeça. Isso muda a nossa química cerebral, as posturas que a gente assume, a fisiologia na PNL, né? E no caso dela, ela fala que ela não se sentia merecedora da posição que ela ocupava, que ela não se sentia potente e capaz, autoconfiante o suficiente para aquela posição que ela ocupava, mas que ela resolveu fingir que era. Se eu me sentisse capaz disso, como eu me sentiria? Como eu me comportaria? Como eu me colocaria? Como eu falaria? E ela falou que, olha, repito todinho, que chegou um dado momento que ela virou a chave. E que ela começou a não precisar mais fingir. Ela acabou se tornando aquilo que ela fingia ser. Né? Eu não gosto do fingir, eu acho que é treine. Treine até isso ficar fluido para você. Sabe? Porque, na verdade, não é um fingimento. Você está treinando o seu sistema para acessar aquilo de alguma maneira. Chega uma hora que você consegue, de fato, acessar aquilo em você. Incorporar, de fato. Sabe? E como para mim, nos meus valores, o fingir incomoda um pouco, alguém também de seguidor me falou isso em algum momento, então eu falei, deixa eu mudar esse termo, né, para ficar mais, como a gente diz na programação neurolinguística, ecológico para todos, né? Ecológico no sentido de bem, né? De cair bem. E então eu vejo um pouco por aí, sabe? Eu acho que algumas coisas pode ser que a gente tenha mais desafio que outras, né? Claro, cada um tem seus calos, suas histórias de vida, né? Mas eu acho que é muito mais empoderador acreditar que a gente pode acessar, que a gente pode conseguir, que a gente pode encontrar, do que achar que não, ó, isso não veio, isso vai até um limite, ponto, acabou aí, sabe? Eu acho que se a gente fosse ter mais para caminhar, a gente vai parar por causa dessa crença, de que não, entende?
Então, eu acho que é mais empoderador acreditar que a gente sempre consegue acessar mais coisas e a gente sempre pode dar mais do que recebeu e sempre vai ter algum processo, algum livro ainda, algum treinamento, alguma coisa que vai me abrir mais a cabeça, algum processo que eu vou liberar perdão, alguma coisa que está aqui dentro de mim, roubando energia. Às vezes a coisa que eu preciso liberar perdão lá do passado. O passado eu gosto de olhar para isso, para ver o que ainda não resolvi. O que eu preciso liberar perdão? O que ainda suga minha energia? Que eu não estou nem percebendo, mas está como pano de fundo aqui, sabe? Roubando minha energia, roubando minha criatividade, roubando minha energia vital mesmo, sabe? Então, o passado é bom a gente olhar para reescrever, né, as histórias, passar limpo algumas coisas, perdoar quem a gente tiver de perdoar, pedir perdão para quem a gente tiver de pedir perdão, sabe? E aí olhar para fora, para outras possibilidades de recursos que façam a gente se conectar e criar dentro da gente aquilo que a gente pensa que não existe. Porque muita coisa tem já aqui dentro, a gente só acha que não tem, sabe? Sim. É Uhum. isso. É que eu acho que às vezes é colocado como um movimento natural, sabe? Acho que essa inverdade aí que mina o processo, no meu caso, sabe? E De tem que é natural, mas uma precisa. outra linha de raciocínio ainda, que eu gosto, que é, depois que a gente é adulto, a gente é capaz de se dar o que a gente não recebeu. Porque, na É verdade, verdade. essa é a diferença da criança e do adulto. A criança é dependente. O adulto é independente. A criança é dependente financeiramente, emocionalmente, tudo. O adulto aliás, ele só é adulto se ele for independente. Senão você olha e fala, é um crianção, né? Uhum. Emocionalmente ou financeiramente, sabe? Então, ser adulto é justamente bastar ser, sabe? E quem também tem um trabalho muito bonito com relação a isso é a Louise Hay. Ela fala, olha para o espelho e fala com a sua criança, com a criança que você foi. Fala para ela o que ela precisava ter ouvido e não ouviu. Olha para os seus olhos, receba isso de você. Você pode se dar o que você precisa. Inclusive nas habilidades, não só no apoio, no amor e no carinho, mas você é o que você quer ser, né? Paciente, criativa, corajosa. Você é, eu vejo isso em você. Eu estou te entregando agora, sabe? Olha, a gente Legal. pode, sabe? Então, assim, sobre isso, leituras Louise Hay, né? Pode procurar qualquer coisa dela, que tudo é bom, mas tem um de mulher, que eu acho que é legal. Mulheres. Depois você procura. Louise Hay, Mulheres, você vai achar o nome do livro, que tem um monte de livro dela, mas esse é um bacanudo. E Desperte o Seu Gigante Interior. Você já assistiu essa série? Eu fiz uma série com esse livro. Não, Desperte Seu Gigante Interior, do só a parte Tony dos valores. Robbins. Isso, tem uma série que eu fiz para tá no YouTube, no canal, sobre o livro. Acho que são 50 vídeos. E vale, porque ele vai falando de como acessar esses caminhos dentro da gente, de coisas que a gente não está conseguindo, como que muda comportamento, como que na estrutura da PNL mesmo. Bem legal, bem legal. Vale ler o livro também. Sua outra pergunta, me ajuda. Uma era até que ponto eu consigo acessar e entregar coisas que eu não recebi. A outra era até que ponto aceitar, né? Aceitar as não afinidades, né? Uhum. Então, assim, isso eu concordo. Existem pessoas que... Eu acho que amar é diferente de ter afinidade. Vamos supor que eu tenha 2 filhos, como você, né? Eu posso amar os dois igualmente, lindamente, e ter mais afinidade com um do que com o outro. Porque amor, a gente decide se for filho. Afinidade, a gente não escolhe. Agora, eu não sei com quem que você está pensando quando você me fala isso, tá? Porque se for filho, por exemplo, aí eu acho que a gente tem que decidir ter afinidade. No Certo. sentido de, para tornar-se interessante, seja primeiro interessado. Né? E aí é ir se interessar pelo que interessa a eles para poder ter vínculo, né? Para poder estar mais junto. Então, assim, não sei em que pé que isso pega para você, porque realmente, em algumas outras relações, não vou ter afinidade e está tudo bem, né? Nem preciso ter afinidade com todo mundo, né? Nem transformar pato em cisne, cisne em pato, né? Até porque em alguns contextos pode ser melhor ser uma coisa, em outros não, né? É tudo muito relativo. Mas em algumas relações que eu
preciso ter alguma afinidade maior e tal, eu também tenho recurso para trabalhar isso, entendeu? Eu também Certo. tenho. O rapport da PNL é isso, é acompanhar o outro para depois conseguir conduzir. Então, você desenvolver uma relação com ele, né, com este outro, sabe? Mas sim, tem pessoas que a gente não se afina e tá tudo bem. Uhum. Tá certo. Tá bom, Obrigada. querida? Imagina. Obrigada. Que bom, espero ter ajudado um pouquinho. É isso, gente. Vamos juntos, cada um buscando o que consegue extrair para si, para sua realidade, para o seu momento, para a sua vida, com filhos, sem filho, com adultos, com crianças. A gente pode usar esses aprendizados para muitos contextos da nossa vida. É só ter um pouquinho de flexibilidade e fazer alguma adaptação que a gente usa esse aprendizado em muitas áreas da nossa vida, viu? Um beijo, gratidão sem limites por acompanhar. Te espero nas redes sociais. @isa.minatel no Instagram, no TikTok e youtube.com/isaminatel para você se inscrever e acompanhar tudo que a gente disponibiliza lá. Muita transformação de forma gratuita nas redes, viu? Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau!